E aí galera, vou começar a postar agora os melhores jogos de PS1, essa é a parte 1. E aí galera, vou falar aqui do Tekken 3 agora, hein. A produtora e editora é a Namco e a distribuidora é a Namco Ltda. A data de lançamento nos Estados Unidos foi em outubro de 1998. Tekken 3, eu vou contar a história agora porque tem muita gente que não sabe a história e é da hora a história. Vou tentar falar meio rápido aqui, vamos ver. Na conclusão do segundo torneio do Tekken, que quando foi o Tekken 2, o Heihachi derrota e mata o seu filho Kazuya. E assim ele retoma o controle sobre a mega corporação Mishima Zaibatsu, que é a corporação que o Kazuya controlava. 15 anos depois, Heihachi ouve boatos sobre uma força misteriosa atuando no México. Simultaneamente, notícias correm o mundo sobre os lutadores famosos que vêm sendo atacados e algumas vezes até mortos por uma criatura misteriosa. Essa criatura chama Ogre, por algumas tribos próximas ao local onde ela surgiu. Foi assim que eles começaram, as tribos colocaram esse nome nessa criatura de Ogre, tá bom? Os aldeões dizem que Ogre é o deus azteca da luta, que veio do céu para viver entre os mortais. Heihachi manda seu grupo paramilitar, a Tekken Force, para investigar, e eles encontram o templo azteca onde o ogro vive. Mas a ação não sai como planejado, pois o ser é muito mais poderoso do que imaginavam. Ao chegar o Heihachi no local, ele encontra suas tropas dizimadas, cara. Então o ogro bateu em todo, recursou todo mundo. Pouco depois, no seu escritório, o Heihachi recebe a visita de um adolescente que diz ser o seu neto. Seu nome é Jin Kazama, filho de Jun Kazama e do seu filho Kazuya. Então chega um menininho lá que é nada mais nada menos que o Jin, e ele é filho de Kazuya. O Jin relata a Heihachi que o Ogre atacou o lugar onde morava e ele matou a sua mãe. E dias antes ela o orientou que procurasse o avô caso algo acontecesse, pois ela tinha pressentido a aproximação de um grande mal. Intrigado e com obsessão de ter aquele poder, Heihachi percebe a força e a sede de vingança de Jin, então ele decide treinar o Jin. Mas as reais intenções do Heihachi, contudo, era atrair o ogro para poder capturar ele, usando o Jin como isca. Então, algum tempo depois, quando o Jin já se torna um poderoso lutador, o Heihachi anuncia o terceiro torneio King of Iron Fist Tournament. É o torneio Rei dos Punhos de Ferro, esperando atrair a atenção do ogre, mas havia algo que o Heihachi não sabia. Deixa eu ver, o game ele tem adição de 14 novos personagens. A velocidade, a recuperação de queda são bem diferenciadas, tá? A Namco conseguiu um Tekken 3 uma das melhores jogabilidades em jogos 3D para o PlayStation 1. O equilíbrio entre a velocidade, a força de alguns personagens leva o jogador a lutas insanas, e que realmente mostra que o importante não é o personagem, sim a habilidade de cada um, entendeu? Porque são bem iguais, assim, igualados. Então cada um tem a qualidade e você tem que trabalhar com ela, diferente já dos jogos anteriores, né? Os personagens adicionais eu vou colocar aí na telinha do Tekken 3 não são mais os subchefes, tá bom? Eles são abertos em determinada ordem à medida que o game é terminado com os jogadores iniciais. Então você pega o jogador inicial, finaliza o game com ele, é liberado um novo personagem, tá? Entre eles são o que eu vou falar agora pra você: o Kuma, o Panda, a Julia Chang, o Gunjack, o Mokujin, a Anna Williams, o Brian Fury, o Heihachi, o Ogre e o True Ogre. E existem mais alguns personagens secretos que também dá para liberar, que é como o Gon, por exemplo, o Gon, que é esse dinossaurinho pequeno, e o Tiger Jackson. E agora o nostálgico, e que jogo, o Crash Bandicoot. Ele foi lançado nos Estados Unidos em novembro de 1996, a publicadora é a Sony, distribuidora Universal, mas o produtor foi o David Siller.
A história é mais ou menos assim. Os cientistas do mal, Neo Cortex, junto com Nitrous Brills, o que eles planejavam? Eles planejavam criar um exército de animais mutantes para dominar o mundo. Olha que viagem. E apesar dos avisos do Dr. Nitro de que a máquina era chamada de Vórtice de Cortex, apesar dos avisos do Dr. Nitro que a máquina não estava ainda completa, ela estava incompleta a máquina, o Dr. Neo Cortex, mesmo assim, ele decide testar ali um animal. E esse animal que ele testou nada mais é que o Crash, que é o nosso herói. E como foi previsto, o experimento falhou, porque a máquina estava incompleta. E falhando, o Crash ele não adquiriu maldade no coração. Então o Crash foge do castelo o mais rápido possível, mas ele foge deixando a Tawna para trás, que é a namorada dele. E ela também é alterada e aprisionada para a observação no castelo de Cortex. Então o que acontece? Ele foge, a Tawna não consegue fugir, fica para trás, ela é alterada e eles ficam observando ela lá, né? Para tentar melhorar a máquina, arrumar. Nisso ele saiu, mas ele tem que buscar ela. Então cabe ao Crash voltar ao castelo, derrotar todos os cientistas e os seus capangas e salvar a Tawna. Essa é a história do Crash. Então agora é o Resident Evil 2, também conhecido como Biohazard. A desenvolvedora é a Capcom, o lançamento foi em janeiro de 98 e o escritor foi o Nobuo Sugimura. Vou contar a história agora, hein? O jogo se passa 2 meses após os acontecimentos do Resident Evil 1, na cidade de Raccoon City. Quase todos os seus cidadãos foram transformados em zumbis por pelo aquele surto do T-Vírus, né? Um novo tipo de arma biológica. O que é o T-Vírus? É uma arma biológica, pra quem não sabe, né? Quem não sabe mais. É uma arma biológica, tá? Secreta, desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Os protagonistas desse Resident Evil 2 no Play 1 são o Leon, que é um policial novato em seu primeiro dia na força local, e Claire, uma estudante universitária à procura do seu irmão Chris. Tendo acabado de chegar na cidade, os dois partem para o departamento de polícia de Raccoon, buscando proteção contra essa população zumbi mutante. No entanto, após um caminhão desgovernado atingir o carro onde estavam, eles são forçados a se dividirem. E é bom que dá para você escolher se você quer jogar nessa parte com o Leon ou com a Claire. Então, olha que louco, no Play 1, hein? Então você pode escolher com quem você jogar. Depois de ataque de alguns zumbis, o protagonista entra na base policial e o jogador descobre que a delegacia está totalmente abandonada e a maioria dos policiais foram mortos. O jogador e que Chris, que é o irmão da Claire, deixou a cidade para investigar a sede da Umbrella na Europa. Sem nenhuma motivação para ficar ali, os dois protagonistas separam-se para procurar outros sobreviventes e também fugir da cidade, né? Vou ficar ali, não, né? Vazar. Então, enquanto eles tentam achar uma rota de fuga, a Claire conhece uma menininha chamada Sherry que estava fugindo de uma criatura desconhecida. Você jogando, você vai saber qual é. E o Leon se depara com Ada Wong. A Ada afirma estar na procura do seu namorado John, que é um pesquisador da Umbrella. Essa é a história, uma sinopse curta assim do Resident Evil 2. Muito massa esse jogo. Então galera, esse foi o vídeo Melhores Jogos de Play 1 Parte 1 com história, tá? Então vai vir outros vídeos igual a esse com mais jogos, tá bom? Esses jogos épicos pra gente lembrar, e também vai dar vontade de você baixar um emulador, comprar um Play 1 se você não tiver, ou dá um jeito de jogar. E assistindo não tem como. Eu assisti aqui, eu já tô louco pra jogar. Obrigado quem assistiu até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui.